A gente sabe que houve a liberação de imagens pela NASA, né, que é a agência americana, mas e de você buscar esses dados aí dos deslizamentos de terra? Na verdade, assim, eu fui desalojada de casa, né? Meu bairro inteiro foi alagado. Quando eu cheguei em Caxias, eu vi que a situação na Serra era diferente do que a gente estava vivendo em Porto Alegre. A situação na Serra eram os deslizamentos, né? Os movimentos de massa, como a gente chama na ciência de engenharia. E me preocupou que a gente não tinha quantificação desses dados. Para a gente entender a dimensão de um desastre, a gente precisa ter a quantificação. Então, eu fui atrás desses dados, não encontrei eles compilados, mas um professor da UFSC me disse, olha, Tati, por que tu não pega lá no site da NASA? Provavelmente eles já fizeram alguma coisa. E aí eu fui até o site da NASA e vi que eles tinham feito uma nuvem de pontos, mas eles não estavam contabilizados. Então, a gente não tinha como ter uma dimensão exata, né, do problema, do tamanho do desastre que a gente tinha. E aí eu fiz essa contagem. Deu bastante trabalho, mas eu acho que foi importante para as prefeituras e para a população em geral, né? Porque aqui em Veranópolis ficou como a cidade que mais teve deslizamentos, 270 deslizamentos, seguido de Bento Gonçalves. Foi um trabalho que demorou quantos dias compilando dados? Como é que como é que a NASA disponibilizou esses dados? Dia a dia? Quais os períodos que ela disponibilizou? Ou a NASA disponibilizou de uma forma até mais prática, mais fácil de se encontrar? Na verdade, assim, eles apenas fizeram a contagem dos primeiros 10 dias de desastre. A gente ainda não tem, por exemplo, dados da NASA em relação aos outros dias, né? Porque a gente teve um mês aí de deslizamentos e outros movimentos de massa. Esses outros dias eu estou fazendo a contabilidade também. Eu estou contando um por um, mas aí é em outros satélites, não é por imagens da NASA. E eles fazem normalmente, né? A NASA, ela tem essa questão ela tem esse viés de mapear os desastres em qualquer lugar do mundo. Então, quando começa a ter algum tipo de desastre de ordem climática, né? Até questões de vulcão, enfim, terremotos, eles fazem um mapeamento bem interessante. É sempre bom estar acompanhando por lá. Só que no caso do Rio Grande do Sul, eles mapearam os pontos, eles contaram os pontos até o dia 9 de maio, né? Eles marcaram esses pontos. Porém, como eles não tinham as divisas municipais, eles não têm o conhecimento local, né, do Rio Grande do Sul, eles não fizeram uma categorização desses dados. Então, eu acabei fazendo justamente porque eles apenas marcaram os pontos que eles tinham encontrado até o dia 9 de maio. A gente sabe que tem mais cidades que tiveram movimentos de massa, né, que não estão incluídos ali. Seria, por exemplo, Itaara, que a gente teve, inclusive, com fatalidade, né? Em Cruzeiro do Sul, até mesmo estão faltando pontos em Caxias, porque essa semana eu estive em campo, em Caxias, e contei vários pontos que não estão nesse mapeamento. Então, a gente tem essa questão de não ter totalmente, né, uma nuvem de pontos, mas ele não cobre totalmente o desastre, ele cobre os primeiros 10 dias. Agora, Catiuxa, qual é que é o teu interesse nisso aí? Bom, buscar fazer esse trabalho e apresentar, né? Você lançou um trabalho, né? Contabilização total dos movimentos de massa ocorridos no Rio Grande do Sul até o dia 9 de maio. Surge pela tua curiosidade, surge como parte do teu serviço, né? De engenharia civil e especialista em geotecnia. Por que fazer esse trabalho, contabilizar esses chamados movimentos de massa para nós aqui, né? No bom português, os deslizamentos aqui na Serra e outras partes do estado? Então, num primeiro momento, era mais para a gente ter uma ideia mesmo da dimensão do desastre, né? Eu, como curiosa, como cidadã, também tinha esse interesse em saber o número, né? Porque com números a gente consegue dimensionar as coisas. Mas, claro, né, ele parte também de uma questão pessoal. Eu tenho interesse em fazer artigos científicos relacionados à minha área e é por isso que eu sempre estou atrás de dados. Eu fico garimpando dados na internet, né, claro, sobre coisas que vão acontecendo que tem a ver com a minha área, porque além de ser engenheira, eu também sou cientista. Então, nesses dois pontos, eu consegui unir, né, eu consegui fazer um trabalho que vai me ser útil no futuro também, nos meus artigos científicos.
como engenheira também, né? Eu já trabalho com áreas de risco, né? As pessoas me contratam, eu vou lá, analiso o risco, se a pessoa tem, o pessoal no interior chama de barranco, né? Olha, meu barranco parece que está caindo, a pessoa me chama, eu vou lá, a gente faz análise de risco, né? De edificações também, né? Quando surgem trincas, rachaduras, então já é uma rotina do meu trabalho. Essa parte de mapear por satélite é mais científica mesmo, daí é da minha carreira acadêmica mesmo, mais do que na minha de engenharia do dia a dia. Catiuxa, você, por exemplo, tem alguma, não vou dizer alguma explicação, mas uma lógica do porquê que caiu, né, tantos barrancos que despencaram? Aqui na Serra das Antas, por exemplo, num ponto aí que foi o nosso mais trágico, que faleceram pessoas, acredito que você já deve ter passado aqui pela Ponte dos Arcos, o pessoal do DENIT, né, 200 metros de altura por 80 de largura, algo nunca visto, né? O que facilitou, além do excesso de chuvas, as pedras que seguravam essa terra? Qual é que é essa formação geográfica aqui na nossa região que gerou tudo isso? Na verdade, para ser bem, eu vou ser bem curta, tá? Claro, tem uma explicação muito mais ampla sobre isso, né? A gente discute bastante isso na academia. Mas a nossa formação, né, a geomorfologia das serras, que é como as rochas e a terra, enfim, ficou em cima da rocha, como tudo está formado, o nosso relevo, a nossa vegetação, ele auxilia muito nisso. Mas a gente tem que lembrar que a gente desestabilizar o pé de um talude, a encosta, né, a gente chama de talude na engenharia. Se a gente desestabilizar ela para colocar uma estrada ou uma residência, a gente está ampliando esse risco, porque apesar do nosso relevo, da nossa geologia, né, que é bastante propícia para esse tipo de acontecimento, se a gente corta o pé do nosso talude de uma forma que deixa ele instável, a gente está ampliando o risco, né? Da mesma forma no topo, se a gente retira a árvore, e que normalmente são, que fazem, né, a interceptação das águas no topo, a gente tira essas árvores, a gente está instabilizando essa encosta. Então, o ideal é sempre deixar as encostas com vegetação natural, né? Claro, isso acontece naturalmente. É um movimento normal do planeta. O solo ele busca se estabilizar. Se ele está numa rocha lisa, que é o nosso caso, por exemplo, o basalto, a gente tem uma camada fina de solo sobre um basalto. A água chega até o encontro do solo com esse basalto, esse solo vai descer. Mas se a gente aumentar esse risco cortando o pé dele, ele vai descer muito antes ou com muito maior velocidade, ou atingindo locais e pessoas que não deveriam estar ali, no caso, né? Compreensível. Então, teve naturalmente a ação do homem, de uma menor ou maior escala, naturalmente teve a intervenção do homem nesse contexto todo. Isso, na verdade, é um conjunto de fatores, porque a gente teve locais onde era mata nativa, né, onde tinha apenas mata nativa, e a gente teve locais, que foi onde a gente também encontrou óbitos, né, onde foi estabilizado pé e topo de talude, da encosta, no caso. Então, é um conjunto de fatores. Claro que se a gente colocar pessoas ali, a gente está transformando isso num desastre, porque a gente vai perder vida. Aonde mais te chamou a atenção nesse estudo? Veranópolis, bom, você conhece, tem o Vale das Antas aí, que as águas, né, passam o Rio das Antas e é morro de todos os lados, né? Bento também, Cotiporã também, Pinto Bandeira, Santa Teresa nem se fala também, tem a geografia bem, o solo não, né? A geografia é propícia para isso. Mas alguma cidade que você estudou que não teria o porquê ter um deslizamento e ocorreu, alguma cidade mais plana, por assim dizer, nesse estudo que você fez? Na verdade, esses movimentos de massa, eles foram bem característicos de regiões mais montanhosas mesmo. Tanto no centro do estado, né? Eu conheço basicamente todas as regiões que foram atingidas. Inclusive, já morei em Veranópolis, eu fazia faculdade em Bento, eu fazia essa estrada todas as noites, né? E eu sei que toda e qualquer chuvinha tinha algum tipo de movimento de massa ali, ou era um deslizamento, ou soltavam blocos de rocha, né?
E é normal na nossa serra, né, acontecer esse tipo de situação, porque, como eu disse, é um processo natural. E se tu for avaliar em todas as regiões do estado em que aconteceram, são regiões muito montanhosas. Na região central do estado é a descida, a depressão que a gente chama, né, que é ali a descida do Planalto para a região do Pampa. Então, ele tem basicamente o mesmo tipo de situação, né, de elevação, inclinação da serra. Então, se for observar em todos os pontos, é mais ou menos a mesma situação. Eles acompanham o Talveg. O Talveg é o curso do rio, né? Então, esses deslizamentos, a população chama, eles acompanharam esses Talvegs, acompanharam os cursos do rio, que é basicamente... Nada de anormal numa visão assim profissional, numa visão do estudioso desse tipo de situação. Isso, exato. Você falou que morou em Veranópolis, Catiuxa? Morei entre 2012 e 2017. Então... Eu fazia faculdade em Bento, morei em Veranópolis e depois me mudei, né, porque Veranópolis ficava um pouco distante para fazer, para trabalhar na serra, né, então me mudei, mas eu tenho um carinho muito especial por Veranópolis. Olha, que bom saber disso, né, e o estudo foi teu e está servindo, inclusive, para os prefeitos aqui da região. Agora eles têm um dado exato, né? Pelo menos, se não é o 100%, você está pesquisando ainda, mas pelo menos já tem uma noção, já tem números, né? Já tem dados a respeito da quantidade de deslizamentos. Os prefeitos estão utilizando isso para colocar nos mapas aí, para incluir naqueles pedidos, né, que foram enviados à Defesa Civil para comprovar o tamanho dos estragos. Agora, outra pergunta que eu te faço, Catiuxa, é o seguinte: por que a gente brinca, né? Acredito que você também já deve ter ouvido que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, aquela coisa toda. Agora a NASA vem, acredito que é uma brincadeira que praticamente todo brasileiro já ouviu, né? Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: por que nós não tivemos esse sistema nacional disponibilizado e você foi buscar esses dados com a NASA, que é a agência americana de pesquisas espaciais? Então, aí eu faço basicamente a mesma pergunta que a população, né? Porque, por exemplo, o CEMADEM, que é o nosso centro de desastres, ele não tinha esses dados para me passar. E eu fiquei bastante chocada que a NASA, né, que é uma agência internacional, fez um estudo que não tem no nosso país, né? Que é voltado para regiões de catástrofe, digamos assim. O CEMADEM, ele é um órgão muito importante, realmente muito importante para a gente, mas ele não me deu no período necessário, né, numa situação de emergência em que eu precisava contabilizar dados para a gente ter uma ideia da dimensão. Eu não tinha essas informações desse órgão. Imagino que eles passam, né, com mais propriedade, digamos assim, mais para o futuro. Eles não queiram lançar alguma coisa emergencial, mas de fato a gente não tinha nenhum órgão brasileiro com dados. Essa foi uma falta, né? Uma falta no Brasil mesmo. Então, por isso eu contabilizei esses da NASA e estou contabilizando os que a NASA não contabilizou ainda por conta própria, via satélite mesmo. Porque é estranho, né? O que a NASA tem que ver com isso? E aí a gente percebe que a Agência Espacial Americana tem tentáculos aí em todo mundo. Qualquer movimento no mundo que diz respeito a uma catástrofe, a isso, aquilo, a NASA tem esses dados. E muitas vezes o país de interesse não tem tecnologia suficiente ou estrutura suficiente para isso, né, Catiuxa? Eu não sei te informar exatamente qual o processo do CEMADEM. Seria basicamente esse órgão que cuida da parte de desastres no Brasil. Mas a NASA, eu acredito que é porque eles tenham muito mais ferramentas tecnológicas do que a gente, né? Eu imagino que seja isso, não posso te afirmar categoricamente. Porque a NASA, eles têm satélites próprios, eles têm profissionais que trabalham apenas com isso, né? São focados em buscar, categorizar, enfim, cada tipo de desastre que acontece no mundo e mapear, né? Então, eu imagino que seja mais por questão tecnológica mesmo do que por questão de vontade. Eu acredito que o CEMADEM tivesse, sim, essa vontade de nos auxiliar aqui no Rio Grande do Sul. Talvez eles não tivessem o tempo e
e a tecnologia disponível para eles. Agora, Catiuxa, para mim aqui uma última pergunta. Sabe que a gente ouve do pessoal que mora, que a gente chama de colônia, né? Você morou aí, sabe, né? Vamos para a colônia, o interior, né? A zona rural. O pessoal diz assim, depois que veio esses raios, trovões, é que a terra deslizou. Tem alguma relação com isso ou não? Eu já ouvi essa pergunta algumas vezes, inclusive já fiz ela para professores, né, muito mais conceituados. E assim, a gente sabe que a vibração, ela impacta sim na movimentação, mas a ponto de deflagrar um deslizamento, porque eu não sei se as pessoas compreendem o volume de solo, de massa, né, que seria solo, rocha, vegetação, que tem um deslizamento de massa, no movimento de massa. É muito volume. Então, para deflagrar, eu acredito que seria um pouco fantasioso, assim, para deflagrar de fato. Claro, não vamos excluir essa possibilidade, porque a gente sabe que vibração, sim, causa movimento no solo. Mas para deflagrar tantos deslizamentos, tantos movimentos de massa, na verdade, a gente sabe, né, a gente tem esse conhecimento de que a água, ela é muito mais efetiva, né? E choveu, né? Nossa Senhora do céu. Choveu. Eu fiquei sabendo que aí na região foi entre 800 e 1.000 milímetros, né? Num período curto. O mês de maio, nós tivemos 951 recorde, mas lá da terça-feira, véspera do feriado. Segunda noite, terça, até o dia 1º de maio, 2, 3, 4 e 5, Nossa Senhora do céu. Sim, essa quantidade de água, o solo, as pessoas têm que entender que o solo ele não consegue absorver. As árvores fazem um papel essencial para interceptar essa água. Só que sozinhas elas também não conseguem, né? Uma boa parte, quando é uma chuva muito expressiva, que a nossa região não está acostumada, né? A gente sabe que é uma região muito chuvosa, mas não nessa quantidade. Então, o solo ele não consegue absorver. As árvores já estão no limite. O solo já está saturado. Em algum momento, né, esse movimento vai acontecer. O importante é sempre fazer, como eu disse, né, eu tenho falado muito sobre isso, a gente precisa fazer, é urgente fazer monitoramento, fazer um mapeamento geológico e geotécnico de toda a região e uma situação de monitoramento, um monitoramento contínuo, porque as pessoas não podem estar na rota de colisão de um movimento de massa. E elas estão, porque as pessoas habitam as encostas. Se percebeu isso, né? Catiuxa Rebaim, né, que é engenheira civil, cientista, especialista, né, em geotecnia. Muito obrigado pela tua entrevista. Quando a gente ouvir, né, que 270 deslizamentos, Serra Gaúcha, enfim, o estudo foi teu, né? Esse estudo publicado e que está servindo de base aí para o estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil também. Muito obrigado por nos atender, Catiuxa. Eu que agradeço o espaço. Bom dia para você. Obrigado. Conversamos com a responsável por esse estudo. Então, Alessandra Bernardi, quando a gente ouvir alguma coisa a respeito, né, dos 270 deslizamentos aqui em Veranópolis, 229 em Bento, 219 em Antagorda, né, essa engenheira civil, essa cientista que conversou conosco agora, é que fez esse estudo. A contabilização total dos movimentos de massa ocorridos no Rio Grande do Sul até o dia 9 de maio. Ela está buscando mais dados e, inclusive, ela está em Porto Alegre limpando o seu apartamento que foi invadido pelas águas. 9h59, vem aí notícias da hora, depois o Temática retorna.